Prezados e prezadas estudiosos e estudiosas, estamos aqui então para mais uma aula remota e dessa vez, dando continuidade a essa discussão dos tipos textuais, nós falamos sobre domínios discursivos, tipos textuais e gêneros e agora estamos fazendo um detalhamento mais específico na tipologia textual que compõe os vários gêneros e os domínios, né? Na aula passada nós falamos sobre descrição e o foco central aqui hoje é a narração. Muito bem, o que é então narrar? Narrar é quando nós fazemos o relato, o encadeamento de fatos e acontecimentos, criando o que nós conhecemos como história, né? Nós criamos o encadeamento desses fatos, relatamos esse encadeamento, fazendo com que haja uma lógica nesse enredo. E então nós estamos fazendo uma narração. Os elementos mais importantes assim de uma narração são o que e quem, né? O que é o acontecimento, é o fato, e quem é a personagem desse fato, né? Ou com quem, nesse caso, às vezes é um acontecimento com alguém, né? Então a gente tem alguns elementos assim que vão compondo a narração que são cruciais, né? No material que eu deixo para vocês lá na plataforma, vocês vão ver lá que é um material bem acessível, fácil de ser lido e deixa bem claro, né? Você tem o que e tem o quem, depois você tem o como, o onde, o porquê, o por isso, né? Que é o encadeamento da história. O como é como aconteceu, a forma que aconteceu, o onde é o local, né? O quando é o momento, o porquê é a razão, o motivo, e você tem o por isso, que é o desfecho, né? O encadeamento para o fim da narrativa. Mas vamos, de maneira mais específica, destrinchar, então, o que seriam esses elementos, né, da narração, essas peças que compõem a narrativa. A primeira coisa é, então, a personagem, né? A personagem de toda a narração, vale lembrar que a narração é um gênero, é um tipo textual presente em vários gêneros, né? Muito presente na reportagem, na entrevista, na literatura, na crônica, no conto, no romance, na epopeia. Nós temos uma forte presença da narração e quase sempre, né, criando uma amálgama com a descrição, porque é aí que a gente conhece, né, a personagem, conhece o lugar a partir da narração e da descrição. Porque imagine só eu falar de uma bruxa, mas não descrever como ela é. Eu falar do lobisomem, mas não descrever como ele é. Eu falar do Saci Pererê e não descrever como ele é. Então eu conto a história da personagem, por exemplo, mas eu descrevo como ela é. Eu conto a história de um local, eu descrevo como esse local é. Eu falo sobre uma época, eu retrato como essa época é. Então eu acabo narrando e descrevendo e narrando de forma amalgamada, né? De forma ligada uma à outra. Por isso que a narração e a descrição estão sempre tão presentes, né? Você vai encontrar muita narração na literatura, no jornalismo, no direito tem muita narração de fatos. Então, a história em si é a própria construção narrativa, né? Eu estava dizendo então que os elementos, o primeiro deles, a gente chamar assim a atenção, é a personagem. A escolha de uma personagem ou contar a história de uma personagem é algo assim artístico até, né? Tem gente que tem muito talento nisso, constrói uma personagem ficcional que ela impacta todos nós, ou mesmo contando a história de uma personagem da vida real, né? A pessoa conta aquela história de uma maneira que vá mexer com as nossas emoções, mexer com o nosso brio, né? Então a personagem é aquilo que, digamos, existe para nos confrontar, para mexer conosco, né? Se nós pegarmos aí as personagens mitológicas, as personagens bíblicas, por exemplo, a gente fica ali intimidado, mexido por aquelas personagens, né? Quem lê a Bíblia, por exemplo, fica impactado com a história de Paulo, que antes foi Saulo, o próprio Jesus, né? Que é uma história impressionante, né? De muito impacto em nossa vida. Então, se você vai lá para o campo da mitologia, quem não se impressiona, né?
com a história do Hércules, por exemplo, que é uma história belíssima. Os 12 trabalhos de Hércules são fantásticos, né? Uma coisa, a personagem existe para nos mostrar que nós podemos fazer mais, que nós podemos ser mais fortes, né? A personagem Narciso também, que mexe muito conosco, né? Essa questão do ego e tudo mais. Então, as personagens, elas servem para nos confrontar, para nos deixar assim, encafifados. Às vezes tem personagem que você quer ser ela, tem outra personagem que você odeia ela, ela é, digamos, seu anti-herói ali, né? Ela te confronta da maneira mais pro lado negativo, você gostaria de entrar no livro, matar ela, enforcar ela, socar o dedo no zóio dela, porque a personagem te irrita, né? Com a forma como ela é, com a forma como ela vive, como ela lida com a situação, né? Então a personagem é uma das coisas mais centrais da narração. E depois disso nós temos o narrador, que em alguns casos é a própria personagem. Narrador nós temos 3 tipos. Então, personagem primeiro, depois narrador. Narrador nós temos 3 tipos. Temos o narrador personagem, que é aquele que conta a história dele mesmo, sozinho ou dele com outras pessoas, mas ele como participante da história, né? Então ele conta algo que aconteceu com ele estando envolvido nos acontecimentos, nos fatos, naquele relato ali, ele está presente, ele vivencia aquilo. A outra forma de narração é a narração que a gente chama de observador. É o típico narrador do jogo de futebol, por exemplo, né? Que está contando ali enquanto os fatos vão acontecendo, ele vai criando uma sequência desses fatos. E ali ele nunca participa do jogo, daqueles fatos, mas ele conta como esses fatos vão acontecendo. Ele não prevê nada, ele não consegue estabelecer uma verdade sobre aquilo ali, ele não consegue dominar o interno daquilo tudo que está se passando. Não, ele vai contando o desenrolar das cenas que vão sendo montadas naquele encadeamento histórico ali. Então esse é o narrador observador. E o outro tipo de narrador é o narrador onisciente, que embora seja observador, ele está numa condição de, entre aspas, de Deus para a história. Ele consegue narrar com a onisciência de quem sabe tudo sobre a história, inclusive o que está por vir ainda, né? Se você prestar atenção em algumas narrações oniscientes, o narrador entra na cabeça da personagem e narra o que ela está pensando, narra as preocupações, as angústias, traz o mais interno da personagem, ele consegue trazer coisas que a própria personagem não fala, coisas que a própria personagem não consegue esclarecer, o narrador onisciente consegue. Ele consegue encadear uma sequência de fatos como observador e de repente ele entra no íntimo da personagem e traz algo lá da alma dela, do pensamento dela, dos sentimentos dela ou da própria história. Ele consegue antecipar aquilo que está por vir, por exemplo, que nem a personagem teria como saber. Às vezes ele diz até sobre a surpresa que a personagem terá ao encontrar o que está por vir, né? Isso é muito legal na narração onisciente. Então são 3 tipos: narrador-personagem, narrador observador e narrador onisciente. A narração e a personagem criam o que a gente chama de enredo. Enredo é um encadeamento. Esse encadeamento ele pode ser um encadeamento mais cronológico, se baseando em uma coisa mais empírica, que a gente conhece, né, como datas, horas, meses, ano, ou algo mais psicológico, o tal do Era Uma Vez, né? Era uma vez, em um tempo longínquo, né? Então, assim, aí é uma narração mais psicológica. Mas o enredo é justamente como é que uma coisa se liga na outra dentro da história. A gente tem muito enredo hoje em dia, que é interessante porque ele é fora daquela ordem padrão de começo, meio e fim, né? Às vezes você assiste um filme em que a história começa lá no meio,
depois volta no tempo, depois segue, chega até onde havia começado para chegar no desfecho, né? O filme Tropa de Elite mesmo é assim, né? Os dois começam numa cena importante lá do meio, quase no fim do filme. E depois, somente depois, volta atrás e aí chega a alcançar aquele momento na história para poder seguir. Então, o enredo é esse encadeamento. Nós temos um exemplo de enredo não linear, o mais famoso, né? É o enredo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Você tem lá um defunto que é o autor, um defunto narrador, e não um narrador defunto, né? Não, é um defunto que está morto, mas que está falando a si mesmo. É muito legal porque é a voz do túmulo que fala, é a voz lá do depois da morte. Então, assim, é uma história incrível, né? Mostra a genialidade, né, do Machado de Assis, todo um trabalho de maestria do bruxo, que é o Machado de Assis, né? Um dos maiores escritores do mundo de todos os tempos, brasileiro, né? Eu acho que ele é um ET, na verdade. É um monstro, saca muito, né? Sabia muito. Imortal. Então, se você ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai perceber que não é uma história que começa no comecinho dela, introdução, desenvolvimento, conclusão. Lá no próprio início ele diz, né? Muito ele pensou, muito eu pensei sobre como começar essa história, em fazê-la da maneira natural, mas resolvi fazê-la de outra forma, começando do fim para o começo. Então, ele dedica, né, a obra aos germes que vão comer a carne dele em estado de putrefação. É muito massa, é diferente demais, né? E depois disso, a gente tem muitos exemplares aí de cópia, né, do que o Machado de Assis criou. Inclusive esses desenrolares do cinema são muito mesmo apropriações do conhecimento que a literatura nos traz. Então, personagem, narrador e enredo. Personagem é quem participa da história, tem personagem central, personagens secundários, personagens terciários, né? Personagens assim mais de enchimento da história. Aí tem o narrador, narrador personagem, narrador onisciente, narrador observador, e o enredo, que é a concatenação, o modo como os fatos vão se desenrolando e vão se ligando, certo?